Meus irmãos, a paz do Senhor, Levi aqui, mais uma vez aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição bíblicas, lição de número 5, lições bíblicas editada pela editora CPAD, lições bíblicas jovens. Nós estaremos estudando no próximo domingo, dia 30 de julho, a lição de número 5, que vai estar trazendo o título Instruções para os Pastores. E nós vamos estar, aliás, nós estamos estudando, o terceiro trimestre de 2023, nas lições bíblicas jovens, que está trazendo o título Seja Firmes, Ensino Sadio e Caráter Santo nas Cartas Pastorais. Essa, embora seja uma lição exclusiva, editada para jovens, mas ela tem grande valia para o ministério. E eu vejo aqui uma visão da CPAD já de preparar os jovens, as mulheres, as jovens e os jovens já para aqueles que têm o chamado para ser um ministro na casa de Deus, obreiros na casa do Senhor, bem como as irmãs, as jovens, para também se prepararem para ser uma esposa de obreiros também. Então, eu já vejo uma preocupação da CPAD concernente a isso, que o Espírito Santo já está trabalhando em preparar esse material aqui, que é idealizado para os jovens, mas que tem grande ajuda também para quem é ministro e obreiros na casa do Senhor. Principalmente esse assunto dessa próxima lição que nós estaremos estudando, que é a lição de número 5, Instruções para Pastores. E nós já temos passado já por 4 lições nesse terceiro trimestre, e na lição de número 1, estudamos Introdução à Primeira Carta a Timóteo. Na lição de número 2, o problema dos falsos mestres. Na lição de número 3, instruções a respeito da oração. E na lição de número 4, que foi a última lição que nós estudamos, que foi no dia 23 de julho de 2023, instruções para as mulheres. E agora, no próximo domingo, permitindo o Senhor, estaremos estudando a lição de número 5, que está trazendo o título Instruções para os Pastores. E o texto principal, ele nos diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 1. Resumo da lição. Pastores são líderes escolhidos por Deus para cuidarem do rebanho do Senhor. E o texto bíblico está registrado em 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículos de número 1 ao versículo 7, que diz: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Introdução. Como temos visto, a missão de Timóteo em Éfeso de defender a pureza do evangelho contra o ataque dos falsos mestres incluía necessariamente a transmissão de uma sólida doutrina para toda a igreja. Não era apenas refutar diretamente os que estavam ensinando falsas doutrinas, mas aparelhar a igreja com um ensino puro. Todo o corpo precisava estar bem ajustado,
para que crescesse de forma saudável, com todos os membros funcionando adequadamente, conforme menciona Efésios capítulo 4, versículo 16. Um corpo sadio possui células de defesa, que identificam e repelem os invasores. Na igreja, essa função é dada primordialmente aos pastores. Por isso, precisamos de uma liderança forte, dotada das qualificações espirituais e morais exigidas pela palavra de Deus. Ouçamos o Espírito. E no primeiro tópico vai trazer o título O perfil da liderança. No primeiro subtópico, relativismo moral. No segundo subtópico, compromisso com as Escrituras. No terceiro subtópico, desejo pelo episcopado. No segundo tópico, vai trazer o título A instituição do ministério. No primeiro subtópico, a estrutura. No segundo subtópico, o episcopado. No terceiro subtópico, rol de qualificações. No terceiro tópico, traz o título As qualificações e seus aspectos. No primeiro subtópico, irrepreensível. No segundo subtópico, sobriedade e correção moral. No terceiro subtópico, apto para ensinar. Vindo agora para o livro de apoio, no capítulo de número 5, está trazendo o título Instruções para os pastores. E a base para esse capítulo está em 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículos de 1 a 7. Que nos diz: no primeiro capítulo do livro Maturidade Espiritual do Líder, reflito sobre a crise de liderança que vivemos atualmente, não apenas por falta de líderes, mas também pela existência de líderes imaturos e despreparados para o exercício das funções próprias das posições que ocupam. Na verdade, talvez o problema maior não esteja na quantidade de pessoas que desejam a liderança, mas na ausência de preenchimento dos requisitos necessários para liderar. Não é demais pensar, então, que já existisse essa dicotomia nos dias de Paulo? Muita gente desejando ser líder, mas poucos apresentando qualificações condizentes. O texto paulino faz-nos entender que muitos queriam ser doutores da lei, em Éfeso, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Ou seja, queriam liderar o povo como ensinadores ou instrutores. O desejo desses, portanto, era absolutamente impuro. É bem provável também que outros tivessem uma motivação correta, mas nem por isso deveriam ser admitidos no ministério sem que demonstrasse cabalmente o cumprimento dos requisitos éticos e morais compatíveis com a liderança espiritual. Em suma, podemos afirmar que o legítimo aspirar o exercício de cargos de liderança no reino de Deus. É trágico, contudo, quando isto é feito sem o mínimo senso da responsabilidade que a tarefa impõe. Empolgantes motivações para servir a Deus não são suficientes. Os desafios que os líderes espirituais apresentam-nos exigem a presença de qualificativos morais essenciais na vida do líder. Esse é o assunto tratado por Paulo no capítulo de número 3 da sua primeira carta a Timóteo. Uma palavra fiel. Paulo abre a seção relativa aos presbíteros, pastores locais, com a expressão singular e exclusiva nas cartas pastorais. A declaração, esta é uma palavra fiel, que aparece 5 vezes nas pastorais, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 9, e 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11, e Tito capítulo 3, versículo 8. Não é vista em nenhum outro livro do Novo Testamento. Segundo Deborah McIntyre, era provérbio aparentemente famoso, que fazia parte de uma coleção de curtas declarações, logia,
de modo resumido por porções memoráveis de verdades comumente sustentadas pelos crentes da igreja primitiva. Ainda conforme McGill, esta declaração cristã valida a aspiração que um crente possa ter de servir a igreja em uma posição de liderança ou supervisão. Timóteo deveria estar ciente disto, mas também precisava estar cônscio da imperativa necessidade de submeter o aspirante a um rigoroso processo de observações ou observação a fim de certificar se estavam presentes ou não as qualificações exigidas para o ofício pretendido. Em outras palavras, não basta querer liderar, é preciso estar apto mediante a apresentação de uma conduta moral irrepreensível, demonstrada por diversos aspectos da vida pessoal, familiar e pública, como se observa na lista contida no versículo de número 2 ao versículo de número 7 do capítulo 3, presbíteros, e do versículo 8 ao 13, diáconos. O episcopado. É preciso fazer uma rápida referência e comparação entre as expressões singulares episcopado e bispo, contida respectivamente nos versículos de 1 a 3 de 1 Timóteo, capítulo 3, e a expressão plural presbíteros, que aparece em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. A priori pode parecer que Paulo estivesse tratando aqui de uma espécie de episcopado monárquico, um bispo que seria responsável por uma diocese formada por várias paróquias, onde estariam os presbíteros. Esse é o sistema adotado pela Igreja Católica e igrejas cristãs históricas em diversos países, como é o caso das igrejas luteranas e anglicanas. Ocorre que esse sistema não se sustenta diante dos outros textos neotestamentários, como em Atos capítulo 20, versículo 28 e Filipenses capítulo 1, versículo 1, que apresentam vários bispos na mesma igreja local. A narrativa de Lucas é bastante clara. Timileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, em Atos capítulo 20, versículo 17. Observa-se, portanto, que não há guarida para o entendimento da existência da figura do bispo como figura única em uma igreja, superior a um conjunto de presbíteros, como acentua Lothar Goenen, comentando o texto de 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Nada há nesse quadro para entrar em contradição em Atos capítulo 20, versículo 28 e Filipenses capítulo 1, versículo 1, que mostram vários bispos trabalhando numa igreja local única. A referência às qualidades exigidas para um bispo em Tito capítulo 1, versículo 7, não oferece apoio algum para a teoria de um episcopado monárquico com um único bispo, supervisionando todos os demais detentores de ofícios. Esse sistema acabou triunfando nos séculos 2 e 3, parcialmente por causa de indivíduos com dotes excepcionais e parcialmente por causa da necessidade de uma organização mais rígida. Mesmo assim, o fato de que isso apresentava apenas uma das possíveis soluções de demonstra abundantemente nos movimentos contrários na história da Igreja. A imperatividade dos requisitos. A ênfase de Paulo no versículo de número 1 de 1 Timóteo capítulo 3 não está na aspiração ao episcopado, mas na obra que se deve fazer. Excelente obra deseja. Na verdade, não há adjetivação para o desejo, mas há para o ofício pretendido. Chamado de excelente, outras traduções vertem o original grego para nobre, como a Nova Versão Internacional, por exemplo, que traduziu como nobre função. A Nova Versão Transformadora traz a expressão tarefa honrosa. A Bíblia Judaica completa traduz como tarefa nobre. Isso é relevante
porque o apóstolo está lançando um fundamento compatível com a apresentação das qualificações condizentes com essa excelente obra. Observe que, na sequência, Paulo abre o texto que está no versículo de número 2, com a expressão grega que a versão Almeida Revista Corrigida traz como convém, pois, mas que outras versões captam melhor o sentido do original, traduzindo como portanto é preciso, é necessário, portanto, na Almeida Revista Atualizada, ou é necessário, pois, na ECA. A nobreza ou excelência do ofício pastoral requer qualificações da elevada grandeza. Daí o rol que segue a partir do versículo 2. Maturidade e não amizade. O texto paulino mostra-nos o cuidado do apóstolo com a formação do episcopado, do colégio de líderes espirituais da igreja Efésia. De certo, Paulo via o perigo de o seu jovem cooperador deixar-se seduzir pelo desejo de um rápido crescimento quantitativo, sacrificando a indispensável qualidade do tecido da teia de líderes que ele precisaria construir em Éfeso. Esse, aliás, é um grande risco que correm muitos pastores que lideram igrejas e ministérios. Outro fator de influência que deve ser evitado para a escolha de obreiros é a amizade. Desenvolver uma boa amizade com todos os irmãos e principalmente com os cooperadores é salutar para todo pastor local. Embora se saiba que nem sempre a vida de um líder espiritual torna-se compatível com o cultivo de muitos amigos. É mais comum conviver com a solidão, dado que a sua missão requer certas disciplinas que nem sempre permite que o líder reúna muitas amizades. Ainda que faça grandes amigos entre os seus auxiliares mais próximos, o líder não pode deixar que esse tipo de vínculo influencie-o quando o assunto é o exercício do ministério eclesiástico. O jovem pastor Timóteo também não deveria encantar-se com as eventuais manifestações de disposições ao exercício da liderança, isto é, de expressões de desejo do episcopado, fazendo escolhas precipitadas. Paulo alertou expressamente na mesma carta: a ninguém ponhas precipitadamente as mãos. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22. Timóteo também não deveria orientar-se pela manifestação de dons espirituais, já que se exige mais do que isso dos presbíteros. É necessário um caráter aprovado ao nível da excelência da obra. Carisma ou caráter? O pentecostalismo moderno é um extraordinário movimento de renovação espiritual ocorrido no início do século XX, marcado pelo retorno de abundante manifestação dos dons espirituais, os quais se escassearam durante a Idade Média e não retornaram como nos primórdios da Igreja, mesmo com o advento da Reforma Protestante no século XVI. Há, contudo, sempre um risco de supervalorização dos dons espirituais, considerando-os o ápice da vida cristã. Quando alguém os manifesta através do seu ministério, consegue atrair multidões e ganha rápida aprovação. Todavia, é preciso entender que, para além dos dons, existem virtudes morais e espirituais que são indispensáveis e são justamente elas que, de fato, revelam o verdadeiro caráter do cristão. Depois de ensinar acerca da diversidade de dons espirituais e a sua importância para a igreja, Paulo escreveu aos Coríntios: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Após um caminho ainda mais excelente do que os dons. Assim, no capítulo 3 de Coríntios, o apóstolo trata das virtudes espirituais, das quais a principal é o amor.
em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Sendo a maior das virtudes, o amor traz consigo outras virtudes e valores, inclusive morais, ou os quais têm perfeita correlação com as qualificações exigidas dos presbíteros em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2 a 7, como se verifica do texto de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 a 7. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tais virtudes, encoradas no amor e fruto dele, são indispensáveis para que o bispo reúna as qualificações listadas por Paulo. Outro texto que nos remete à reflexão a respeito do grande perigo da valorização do carisma, dons, em detrimento do caráter, é Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O perigo do relativismo moral. Será que a rigorosa lista de qualificações morais apresentada por Paulo a Timóteo e também a Tito em relação aos pastores ainda deve ser observada em tempos modernos? A pergunta é apenas retórica e provocativa, pois cogitar a possibilidade de discutir a aplicação de um trecho sequer das Escrituras em nossos dias importaria negar a sua inspiração e infiabilidade. Não podemos ser juízes da palavra de Deus, que é eterna e imutável. Devemos ser os seus fiéis cumpridores, conforme menciona Tiago, capítulo 1, versículo 22. Resistindo aos ventos do relativismo moral, movimento de rejeição e negação de valores e de verdades absolutas. A tendência humana é afrouxar as regras, principalmente quando se trata de preceitos estabelecidos pela palavra de Deus. O rebelde coração humano não aceita as ordens divinas, senão quando transformado pelo Espírito Santo e trabalhado constantemente por ele no processo de santificação. O relativismo moral é fruto dessa tendência de recusar a vontade de Deus para a acomodação dos desejos humanos. No cotidiano, o relativismo manifesta-se por meio de comportamentos e expressões simples que nem parecem representar um desvio tão pecaminoso como é a rejeição da vontade de Deus. É muito comum que, diante de princípios e valores morais absolutos, surja a expressão "não é bem assim". Essa é uma reação muito comum para os relativistas quando se deparam com um texto como o de 1 Timóteo capítulo 3. E quando alguém diz "não é bem assim", cria-se um vácuo imaginário que pode ser preenchido com qualquer tipo de concepção ideológica. Nesse novo e multifacetado universo colorido, o homem torna-se o senhor do seu destino, fazendo as suas próprias escolhas sem nenhum parâmetro absoluto. Os ensinos de Paulo já eram bem desafiadores naquele tempo. Para nós, são ainda mais, diante do grande afrouxamento de normas com muitas acomodações às fraquezas e desejos pecaminosos, próprios da natureza humana caída. O que o homem considera difícil cumprir, ele simplesmente altera ou rejeita. E Paulo já nos tinha avisado que esse tempo chegaria. Tempo em que a sã doutrina seria rejeitada e que só seriam aceitos ensinos que atendessem aos próprios desejos dos ouvintes, conforme nos registra 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Se quisermos viver livres do relativismo, precisamos ficar cada vez mais apegados à palavra de Deus.
buscando graça para cumpri-la integralmente. Como enfatiza o pastor Elinaldo Renovato, a Bíblia não admite o relativismo. Ele escreve: a palavra de Deus, como regra de fé e prática do cristão, não admite posições relativas no que concerne à moral ou ética. Nela encontramos princípios que são verdadeiros sinais que balizam a conduta do crente, de modo que ele não se perca no pantanal perigoso da sociedade sem Deus. O perfil da liderança. Timóteo era um delegado apostólico, um representante de Paulo, enviado com uma missão específica: zelar pela pureza doutrinária, refutando o ensino dos falsos mestres e organizar a vida eclesiástica. Isso incluía a ordenação de presbíteros e diáconos, ofícios que compunham a estrutura ministerial nas igrejas locais do primeiro século, em Filipenses capítulo 1, versículo 1. Enquanto, num primeiro momento, a obra era realizar por obreiros itinerantes, como Paulo, Timóteo, Tito, Epafrodito, Tíquico, Epáfras e outros, o passo seguinte, e ainda concomitante, era o estabelecimento de ministérios locais. Como vemos em 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de 1 a 6, e 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, e Tito, capítulo 1, versículo 5, era a tarefa específica desses delegados apostólicos organizar as igrejas com o estabelecimento de presbíteros, que eram os pastores locais. Desses bispos eram exigidas qualificações apuradas no seio da família, da igreja e da comunidade local, exatamente pelo caráter local definitivo do ministério que iriam exercer, diferentemente dos itinerantes. Quanto a estes, os delegados apostólicos, o que se observa é que as suas credenciais eram iminentemente as recomendações feitas por Paulo, que constantemente dava testemunho do caráter e dedicação e da forma como o serviam no ministério. Uma das qualificações que diferem os obreiros locais dos delegados apostólicos e que certamente chama a atenção é que os primeiros precisavam ser casados, conforme vemos registro em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2 e Tito capítulo 1, versículo 6. Quanto aos últimos, o caráter itinerante dos seus ministérios era claramente incompatível com a missão de liderar uma família. São chamados especiais para missões especiais. Não há nisso abandono algum para o celibato instituído pela Igreja Católica. A lista de qualificações. O que é preciso ser dito, em primeiro lugar, é que a lista de qualificações morais apresentada por Paulo a Timóteo não é exaustiva, mas cuida do que é essencial na vida do obreiro, do líder espiritual, do cuidador de almas. De imediato, é possível observar que a prioridade não está ligada à popularidade ou carisma em qualquer sentido, nem mesmo no sentido bíblico, quanto aos dons espirituais, como já enfatizado. Jamais se tratou de desprezar a exigência de que o pastor seja dotado de dons espirituais, conforme vemos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 a 10. O batismo no Espírito Santo, como sabemos, é a experiência inicial no glorioso caminho dos dons espirituais, mencionada em Atos capítulo 2, versículo 3, 4, 38 e 39. Acontece que o candidato ao presbiterato precisa já ter percorrido esse caminho e ingressado noutro, ainda mais excelente, conforme vemos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, no qual é imprescindível que seja evidenciado na sua vida o fruto do Espírito, conforme Gálatas 5, versículo 22. Sem essas virtudes, ninguém consegue alcançar as qualificações exigidas em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 a 7. Irrepreensível. Esta qualificação é muita propriedade
apropriada para abrir a lista, porque reforça a ideia de não ser taxativo. Nenhum aspecto fica de fora quando se busca verificar na vida do pastor a presença ou não de alguma culpa ou de algo que possa ser objeto de acusação. Do grego anipletos, o termo significa literalmente que não se pode atingi-lo. Percebe-se que não se trata de uma exigência superficial, mas absolutamente profunda, que nos leva a refletir sobre o detido cuidado que é preciso ter no exame preliminar dos aspirantes ao episcopado. Como poderíamos dizer, o bispo precisa ser uma pessoa com a vida resolvida. J. Graham Gold observa que são 15 as qualificações estipuladas por Paulo, 7 das quais ocorrem no versículo de número 2 de 1 Timóteo, capítulo 3, e destaca a importância de a qualificação irrepreensível ser a primeira delas. O significado da palavra é acima de repreensão, de reputação irrepreensível, de caráter impecável, que ninguém possa culpar de nada. Por qualquer método que avaliemos, esta é a virtude mais incisiva que aparece na lista. Significa que o líder na Igreja de Cristo não pode ter defeito óbvio de caráter e deve ser pessoa de reputação imaculada. Dificilmente se esperaria que não tivesse defeito, mas que fosse sem culpa. Marido de uma mulher. Não pode ser atribuído ao acaso o fato de a expressão marido de uma mulher aparecer logo em seguida a qualificação irrepreensível. Naqueles tempos de tanta poligamia, totalmente tolerada pelo paganismo, era fundamental que essa regra fosse estritamente obedecida pelos bispos, como exemplos para os demais cristãos. Hoje, esse requisito deve ser observado da mesma forma. O desafio que se impõe ao bispo é manter-se casado a despeito de qualquer tipo de tentação ou provação. O divórcio só é admitido nas hipóteses bíblicas de exceção, infidelidade conjugal, mencionada em Mateus capítulo 19, versículo 9, ou abandono pelo cônjuge incrédulo, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15. O casamento, como disse Martinho Lutero, é uma das formas mais eficazes de santificação. Geralmente se afirma que o reformador teria dito que 1 ano de casamento havia o santificado mais do que 10 anos de monastério. Assim, é conveniente que o aspirante ao episcopado demonstre o valor que dá ao casamento e a sua disposição em permanecer casado. Quando lemos marido de uma mulher, podemos compreender que isso significa ver no aspirante a sua esposa uma clara existência de estabilidade conjugal. Uma vida familiar instável produz um ambiente altamente perturbador para o líder, tornando muito difícil e ainda mais desafiador o exercício da liderança espiritual. Travar combates dentro de casa mina as forças do pastor, justamente no lugar onde ele deveria ser realimentado física, moral, psicológica e espiritualmente para estar bem disposto para o ofício ministerial. Sobriedade e correção moral. A lista de qualificações prossegue com a apresentação de requisitos que apontam para a necessidade de muita sobriedade na vida do pastor, além de uma conduta moral ilibada. O líder espiritual precisa ser prudente, equilibrado, justo nos negócios e acolhedor. Isto é retratado pelas expressões vigilantes, sóbrios, honesto e hospitaleiro. Conforme Charles Windsor,
O termo equilibrado traduz uma palavra grega que descreve um estado mental sóbrio ou não intoxicado. O homem sóbrio ou equilibrado permanece no total controle de suas faculdades mentais, não dando abrigo a nenhum tipo de influência que poderia fazê-lo se comportar mal. Ele não permite que nada nubre seu pensamento, mantendo tudo equilibrado e dentro dos limites, evitando excessos mesmo nas coisas boas, como trabalho, medicação, alimento ou sexo. Ele também permanece livre da dependência de elementos destrutivos, como drogas ilícitas, álcool ou pornografia. A completa abstinência de bebidas alcoólicas é esperada de todo cristão e mais ainda do pastor devido aos terríveis perigos do vinho e dos demais embriaguentes. Provérbios capítulo 20, versículo 1, capítulo 23, versículo 29 a 35, Isaías capítulo 5, versículo 11, Efésios capítulo 5, versículo 8, menciona acerca dessas coisas. Muitas tragédias têm sido experimentadas por quem não leva a sério essa recomendação bíblica. Apto para ensinar. O pastor precisa ser dedicado ao estudo e ensino das Escrituras à igreja. Não deve negligenciar a transmissão da doutrina, transferindo a responsabilidade a terceiros ou ocupando o tempo do culto com qualquer outra atividade, ainda que espiritual. O momento do ensino da palavra é literalmente sagrado. O apego do pastor a essa nobre tarefa é enfatizado por Hans Burke, a fim de que seja capaz de discernir entre o que é importante e o que o leva a descaminhos, entre doutrinas verdadeiras e falsas, saudáveis e doentias, e ensinar e transmitir corretamente o que é apropriado em cada caso. A aptidão do pastor para ensinar não é somente o preparo bíblico e teológico, também tem a ver com aptidões decorrentes do seu testemunho pessoal evidenciados por um comportamento sóbrio e por uma conduta moral isenta de reprovação tanto dentro quanto fora de casa. Por isso, o pastor deve ter um temperamento controlado, não sendo dado a nenhum tipo de violência, seja esta física, seja verbal, não espancador, e não deva ser amante do dinheiro, não cobiçoso de torpe ganância. Aproveitando o ensejo, precisamos ser altamente vigilantes diante de qualquer tentação de vantagem ilícita ou ganho fácil, incluindo os jogos de azar. Moderação e maturidade. O pastor precisa ser cometido e prudente, moderado, não dever agir do nada por ímpeto, deve fugir de contendas, não contencioso, e cultivar um espírito pacificador. Outro grande desafio para o aspirante ao ministério eclesiástico é o governo da sua própria casa. O homem precisa ser o sacerdote do lar, liderando com sabedoria, com o apoio de uma esposa que seja a sua ajudadora em tudo, especialmente na imprescindível tarefa de criar os filhos em sujeição e toda a modéstia. Ter filhos obedientes, educados e que temam ao Senhor Deus é um grande desafio para o bispo, sendo algo fundamental para que se possa ter êxito no seu ministério pastoral. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Conforme Burke, assim como o relacionamento conjugal reflete a relação entre Cristo e a igreja, assim a associação familiar em uma grande casa é réplica e a célula originária da família de Deus, do qual toda a paternidade no céu e na terra recebe o nome. Como o pai governa os filhos e a todos na própria casa, assim o presidente, pastor dirigente, deve conduzir a igreja de Deus, executando seu ministério com entusiasmo. É bem
Ao contrário do mundo grego, os cristãos não mandavam educar os filhos por meio de escravos pedagogos, mas assumiam pessoalmente essa tarefa, na obediência autêntica, que é o contrário de coação, porque a obediência autêntica é voluntária. E na decorrente autonomia disciplinada dos filhos adolescentes, seria possível reconhecer a dignidade do pai amável. Não neófito. Paulo conclui a lista de qualificações do pastor, incluindo a recomendação de que não seja neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo, e que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Novamente citando Burke, visto que tantas coisas dependem da prefiguração e do procedimento do presidente de uma igreja, seu fracasso pode ser fatal, não apenas para ele, mas para muitos. Por isso, ele não deve ser um recém-convertido. Afinal, um novato ainda não teve oportunidade de comprovar a fé no cotidiano. No presente texto, não se trata da questão da idade, ao contrário de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1 e 9, 17 e 19. O próprio Timóteo era jovem na idade, jovem demais para seus críticos. Contudo, Paulo lhe atesta que ele está comprovado na fé e no amor, que se desprende de si mesmo, que vê as necessidades dos outros e os assiste. A validade da autoria, ou a validade da autoridade de Timóteo, estava somente na aprovação e no exemplo, não na idade e na apresentação imponente, muito menos em um título oficial concedido. Quem alcança influência como recém-convertido facilmente se embriaga com o papel que parece possuir, deixando de ser sóbrio, perdendo o discernimento para diferenças e distinções. Concluímos, portanto, que o pastor deve ser maduro espiritualmente e viver em harmonia com todos em casa, na igreja e na sociedade. Voltando para a lição, a conclusão, ela nos diz assim: Paulo conclui a lista de qualificações do pastor, incluindo a recomendação de que não seja neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo, e que tenha bom testemunho dos que estão de fora. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 6 e 7. Concluímos, portanto, que o pastor deve ser maduro espiritualmente e viver em harmonia com todos, em casa, na igreja, na sociedade. O desafio é grande. Oremos mais por nossos pastores. Então, meus queridos, isso aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição de número 5, que trouxe o título Instruções para os Pastores. E na próxima semana, se o Senhor Jesus nos permitir, regressaremos aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas jovens, editado pela editora CPAD, que estará trazendo o título Qualidades Pessoais e Essenciais para os Diáconos. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.